Dia 27 para o meio-dia, hoje é dia de lead, toda quinta-feira nós temos essa parceria com um dos maiores grupos empresariais e é um grupo que reúne as grandes cabeças pensantes dos nossos vários segmentos de atuação. É comércio, é serviço, prestador de serviço, né? É indústria, enfim, todo o tipo de atividade tem sempre sim um dos grandes responsáveis por casos de sucesso que refletem a atuação a partir de Santa Catarina ou a partir de Florianópolis no mercado nacional ou no mercado internacional, e hoje é mais um desses momentos que a gente tem a satisfação aqui de receber, e hoje eu recebo um jovem empreendedor que eu já comecei a chamar de senhor aqui. Bom dia, como vai o senhor? O Guilherme Adolf, que está no grupo AG Capital, ele é sócio-diretor. O senhor, se o senhor me permite, o senhor é um jovenzinho de 25 anos e está à frente de uma das diretorias mais importantes de um grupo que tem fundamentalmente uma atuação muito forte, principalmente nessa questão de se identificar oportunidades tributárias previdenciárias, que é algo para a nossa juventude de hoje tão habituada à internet completamente diferente. Que universo é esse que o Guilherme Adolf trabalha? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Primeiramente, agradecer o espaço a toda a Jovem Pan News e também ao Delton Batista, que preside o LEAD Santa Catarina. É um desafio, é um grande desafio, com diversas oportunidades e um mercado pouco explorado, né, muitas vezes. E eu acho que um pouco dessa jovialidade que eu trago é um pouco que o Grupo AG Capital atua de forma pioneira no mercado. O uso de tecnologia é um dos grandes diferenciais nossos, e esse viés que vem um pouco de uma geração mais nova, através do uso de tecnologia, é o que nos faz ser líder no segmento e explorar novos mercados. Então é um desafio muito grande enfim, com diversas barreiras que a gente precisa superar diariamente. Esse transpor barreiras é algo que, para a natureza de um jovem empreendedor, como é o seu caso, eu vou tirar essa coisa do senhor, né? Até para não constrangê-lo. Melhor. Né? Algumas pessoas se sentem assim constrangidas, não precisa me chamar de senhor, enfim, mas é uma questão de tratamento. Mas deixa eu voltar aqui no personagem Guilherme. O grupo existe há 12 anos, né? Teve todo um movimento durante essa última década, acrescido desses 2 anos, de empreendedorismo muito forte de quem desenvolveu essa ideia para a criação desse grupo. Você faz parte do grupo há quanto tempo? 5 anos, né? 5 a gente anos, comentava aqui. Né? Exatamente. Então você tem 25 anos. Um jovem que estava com 20 anos entra numa grande companhia que atua num mercado e que rapidamente se transformou. Eu digo rapidamente porque é um trabalho de 10 anos, né? Tem muita gente que vai dizer assim, puxa, mas 10 anos é um longo período para uma empresa, mas dependendo da natureza da operação, da natureza do negócio, é o tempo de maturação Exato. Ideal. Como um jovem de 20 anos ingressa numa grande companhia brasileira e de repente ele já está em 5 anos, em menos tempo do que a companhia cresceu, em tão pouco tempo, sendo um dos principais diretores. O Guilherme, deixa eu anunciar aqui também, ele é diretor de novos negócios e também é responsável pela inteligência de mercado da companhia. Em 5 anos você se transformou num dos sócios da empresa. Explica isso um pouco para o ouvinte, para aquele que é empreendedor, para aquele que tem esse sangue turbinado na veia do empreendedorismo. Como é que funcionou isso? É um crescimento exponencial, né, tanto meu como do próprio Grupo AG Capital, muito grande e que passa por diversos fatores. Eu elencaria, obviamente, o conhecimento e o afinco necessário, né, para que a gente ingresse e entenda o mercado. Poucas pessoas conhecem sobre o mercado tributário. É difícil a gente ir num churrasco e conversar sobre o mercado tributário. Então, as pessoas não conhecem do tema e têm receio deste tema por desconhecê-lo. Então, assim que eu entrei na companhia, importante entender um pouco o escopo de atuação, e quando digo um pouco profundamente o que é executado, quais os nossos diferenciais, e a partir disso também trazer um pouco da inovação e do que eu vejo e vivi, mesmo que precocemente no mercado, mas atento às novidades, e implementar isso na empresa. Então, acho que foi o grande diferencial que permitiu não só o meu desenvolvimento pessoal e profissional, como também do próprio Grupo AG Capital no mercado. Sempre a utilização de inteligência, e essa inteligência empresarial que a gente busca constantemente
no nosso negócio e buscar entregar um serviço sempre da melhor qualidade ao cliente. O grupo atua há 12 anos no mercado e ele se divide em outras importantes frentes de negócios, frentes de desenvolvimento a partir aqui da capital catarinense. Que outras frentes são essas, Adolfo? Excelente. O Grupo AG Capital hoje ele é composto por 3 empresas. A AG, que é a empresa mãe, podemos dizer assim, que existe há mais de uma década, 12 anos de história, que trata especificamente sobre um nicho do mercado tributário. Que quando a gente fala de mercado tributário no país, além de ser um dos mais caros do mundo, é o mais complexo. E o nosso foco, entendendo o comportamento do consumidor, foi ir numa contramão do que o mercado sempre foi, que é de ser generalista. Então, a AG foi desenvolvida há 12 anos atrás com o foco em tratar única e exclusivamente de um nicho específico da legislação tributária. São os tributos previdenciários da folha de pagamento. É aquele a mais na folha de pagamento, muitas vezes? Exatamente. É exatamente nesse nível de análise que a gente vai e utilizando inteligência artificial a uma camada de profundidade pouco explorada. A folha de pagamento, acho que é um senso comum, ela é um peso, ela é um encargo, muitas vezes muito grande aos empresários, às empresas, e buscando estimular, obviamente, o aumento de mão de obra, de colaboradores, a AG ela faz esse trabalho de inteligência tributária buscando evidenciar pagamentos a maior, muitas vezes, das empresas para com o fisco. Além disso, durante essa trajetória, a utilização da expertise nos tributos de folha de pagamento foi necessário ser aplicado também a outros tributos. E aí que nós entramos na segunda empresa, que é a AGTEX, fundada há mais ou menos 2 anos atrás, então veja que é bem recente, mas já com resultados expressivos, que ela aí sim trata de outros tributos, e falando aqui dos outros tributos, são tributos diretos e tributos indiretos, PIS e COFINS, por exemplo, são também tributos um pouco mais conhecidos. E ainda mais nova, a empresa que nós recentemente lançamos é a Agnes, que é um software de monitoramento tributário previdenciário. A AG e a AGTEX, elas têm um caráter muito consultivo, ou seja, analisar os tributos pagos no passado e, eventualmente, fazer o resgate deles através desse ressarcimento dos tributos pagos a maior. A Agnes, ela tem um viés muito mais preventivo. Então, antes que alguma empresa ou um empresário acabe pagando um tributo a maior por essa complexidade tributária na folha de pagamento, ela consegue fazer esse acompanhamento mensal e avisar não só os empresários, aos gestores, mas toda a equipe operacional de DP e recursos humanos. São 11 horas e 41 minutos, 11h41, Guilherme Adolf, sócio-diretor da AG Capital e também diretor de negócios e de inteligência de mercado. Nessas primeiras falas, Adolf, a gente percebe que há, sim, de fato, uma grande complexidade nesse mercado. E você colocava aí o seguinte, né? O empresário pagou a mais numa tributação. O Estado não devolve, ele não vai lá bater na porta do empresário e dizer o seguinte: o senhor João da Silva, o senhor pagou tributos aqui, PIS, COFINS, num período XYZ a mais, então nós estamos entrando em contato para saber qual é a sua conta para devolver o dinheiro. Isso não acontece e nunca vai acontecer, né? E o curioso é que o oposto acontece. Quando existe algum débito, um passivo oculto, aí sim há uma eventual fiscalização. E há penalidades severas, inclusive. Com certeza, com certeza. Multas e juros, enfim, há uma análise toda muito complexa do órgão fiscalizador, mas quando há o crédito, o contribuinte precisa exercer esse direito de levantar a mão e dizer que existe um crédito, obviamente fundamentado na legislação em diversas planilhas de memória de cálculo. Mas veja, o empresário, as empresas, elas têm um core business que não é o tributário. É o que elas executam, seja um supermercado, uma varejista de moda. Então, entrar com esse trabalho de análise de uma complexidade muito grande, que são os tributos aqui no Brasil, só pode ser feito com um especialista. E com um especialista que utilize, enfim, tecnologia e consiga acompanhar essas constantes mudanças. Então, se existir um passivo oculto, o órgão fiscalizador questiona o contribuinte. Seja um contribuinte de porte pequeno, médio ou grande. Mas se existe um crédito, o contribuinte precisa levantar a mão e informar ao órgão fiscalizador qual é o crédito, o valor e o embasamento legal.
declarando o imposto de renda ao sujeito comum no dia a dia, quando não faz a declaração corretamente, o leão já vai lá e faz rau. Você está devendo aqui, te suspendem temporariamente o teu CPF, te criam dificuldades, imagina para as empresas. 11h43 agora, Adolf, conta pra gente quem são os principais clientes. Aí você pode até me dizer, Marcelo, essa pergunta ela é muito simples, porque é a própria empresa, mas nem sempre é a própria empresa que está pagando essa tributação toda e às vezes o empreendedor não tem no seu planejamento de execução do negócio uma avaliação constante de que tem algum tributo que eu paguei a mais, se eu preciso levantar para saber se eu tenho direito a esse crédito. Porque muitas vezes o empresário deixa passar batido, né? Você estava falando do core business, né? A função dele no dia a dia é produzir, vender, prospectar, ir atrás de novos mercados. E essa tributação acaba virando um passivo, de fato, e fica lá no passado. É o empresário diretamente que é o principal cliente da AG? Na verdade, inclusive, até complementando, muitas empresas, muitos empresários, eles acham que esse tema está sendo tratado muitas vezes, mas está de forma generalista. Por isso o posicionamento do Grupo AG Capital em segregar três empresas que tratam de forma extremamente nichada. A AG, especialista nos tributos previdenciários da folha de pagamento, a AGTEX, que é a empresa focada em tributos diretos e indiretos, e a Agnes, através de um monitoramento tributário da folha de pagamento. E o cliente ideal do Grupo AG Capital, por mais que seja chovendo molhado, é uma empresa que pague os seus tributos. Então, a gente consegue atender desde uma grande multinacional, falando com um dono, um diretor, até com uma área de recursos humanos, departamento pessoal, uma área fiscal, que tenha consciência dessa complexidade tributária. Porque ele é um trabalho de muito suporte e é um braço operacional delas. Então, a gente consegue atender desde uma pequena empresa que tem uma tributação um pouco mais simplificada, até uma grande multinacional que precise passar por uma aprovação nos Estados Unidos, por exemplo. Então, ele é um trabalho extremamente possível de ser executado em todos os tipos de empresas. E, obviamente, o empresário, por mais que ele ache que o tema já está sendo tratado, ele muitas vezes é o mais interessado em ser abordado para que entenda um pouco mais, porque a gente está falando de dinheiro na mesa e de compliance, né, que nada mais é do que a conformidade em estar de acordo com a legislação. Então, assim, o empresário, ele é a persona principal, digamos assim, do nosso negócio, a pessoa que tem o maior interesse, mas diversas outras áreas, como o jurídico, a área de tax, a área de recursos humanos, são áreas que têm um suporte muito grande da nossa parte e também dão força para que esse trabalho seja realizado. Quais são as naturezas de mercado que mais têm procurado o auxílio da AG Capital? Eu vou falar auxílio porque eu acho que essa palavra se encaixa bem, porque se você não é bem assessorado, ou se você não passa por um processo de consultoria bastante extenso, aonde um especialista vai fazer todo o estudo e te mostrar, você tem possibilidades aqui, você pagou a mais aqui e você não vai recuperar se você não tomar uma medida, se você não tomar uma atitude. Quais são as naturezas de mercado que mais buscam os serviços da AG? Olha, Marcelo, a gente pode citar supermercados, concessionárias. Principalmente, né? Porque tem um volume de imposto muito grande ali, né? Muito grande. É uma folha que movimenta com uma certa periodicidade. Até mercadorias também constantemente são movimentadas nesses estabelecimentos. Mas supermercados, concessionárias de veículos, varejistas, por exemplo, da moda. Inclusive o Grupo AG Capital tem o seu portfólio repleto delas, das principais em todo o território nacional. Empresas de construção civil também nos acionam bastante por causa da rotatividade de mão de obra. É um trabalho muito diverso. De fato, todos os setores podem realizar um diagnóstico que hoje o Grupo AG Capital oferece sem custo. Para saber. Sem custo? Sem custo. Para que o empresário saiba se existem ou não oportunidades. Caso existam, a gente segue com o processo de aproveitamento dessas oportunidades. Só mais uma curiosidade, e aqui está bem no âmbito da curiosidade. Tem muita empresa que tem dinheiro para receber de volta e não faz a menor ideia disso, né? A grande parte delas tem, e quando a gente fala, dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Aqui, óbvio, a caráter comparativo, melhor dizendo, de oportunidades tributárias que a gente analisa dos últimos 5 anos,
Normalmente isso representa 5 vezes a folha de pagamento pelos próximos 5 meses. 5 vezes? Então, assim, Uau. óbvio que isso é uma estimativa, Sim, né? sim. Mas são valores expressivos num momento econômico complexo, que é o que a gente vive, incerto, e que as empresas muitas vezes não fazem ideia. E quando acionam ou são acionadas pelo Grupo AG Capital, elas têm uma grata surpresa em executar um trabalho que entrega fluxo de caixa de forma rápida e principalmente segura. Porque, novamente, quando falamos de tributos, é um tema pouco falado. E, por ser pouco falado, pouco conhecido, se torna muitas vezes um receio. Mas, de fato, é um trabalho extremamente benéfico, sem custo inicialmente, e que pode recuperar valores bem expressivos. 11 horas e 48 minutos, 11h48, para a gente encaminhar aqui, eu estou conversando com o jovem Guilherme Adolf, um dos sócios da AG Capital, um dos maiores grupos de atuação nesse mercado, que é a questão tributária, é aquele a mais que você paga muitas vezes na folha de pagamento e vai ficando e se transforma num passivo. Tem muita empresa que já abriu, fechou a porta, permaneceu durante muito tempo e nem sabia que tinha o dinheiro para receber, nem sabia que poderia recuperar, o que se transformou num grande passivo daí. Exato, pode ser tanto um passivo como também um crédito, crédito que vai aumentando cada daí. vez mais, um montante. 11h49, para a gente fechar, nós mudamos de governo, nós temos novas figuras políticas atuando em Santa Catarina, novas forças, porque política e mercados estão ali paralelos, trabalhando no dia a dia. Tem a questão da instabilidade financeira, tem a questão da instabilidade jurídica, tem a questão da instabilidade política também. Essas coisas todas são forças externas que acabam movimentando todo tipo de mercado. Como é que a empresa, sendo uma das grandes provedoras de negócios e desenvolvimento, vê essa nova, vamos colocar assim, nova perspectiva para um 2023, a partir dos novos governos, porque com o novo governo federal tem toda uma questão aí tributária que vai acabar já daqui a pouco sendo, né, assunto do dia a dia, de pautas e intensas discussões com análises e teorias profundas que muitas vezes o indivíduo que está ali na ponta muitas vezes não faz a menor ideia do que está acontecendo. De né? fato. O Grupo AG Capital, ele acompanha sempre com muito otimismo, né, de que seja um governo que conduza com maestria todas as questões fiscais, econômicas e tributárias, independente de lado A ou lado B. O cenário tributário, ele se torna incerto muitas vezes à medida de decisões específicas sobre a folha de pagamento ou não, e é isso que causa, de fato, a oportunidade. Então, a mudança no mercado tributário, ela existe e vai existir independente de mercado A ou mercado B. O importante que precisa ser feito é o acompanhamento constante e periódico. E por isso o Grupo AG Capital ele acompanha, obviamente precisa estar muito atento. Quando há mudança de governo, sempre há mudanças de entendimento sobre os tributos pagos, sobre a folha de pagamento, ou até de uma forma generalista. Então basta a nós, como empresa e grupo que fomenta, né, o estado de Santa Catarina e todo o Brasil para que esteja em compliance, e também os empresários, de estar atento e fazer esse acompanhamento constante. São decisões políticas, muitas vezes que visam uma maior arrecadação ou até uma otimização do sistema tributário. A gente precisa estar muito atento para evitar passivos ocultos e também para aproveitar oportunidades, e quando eu digo aproveitar oportunidades, seguir a legislação vigente e aplicar para que haja esse benefício financeiro. Todas as visitas do LEAD, todas as entrevistas são sempre muito legais, muito importantes. E essa de hoje foi uma das mais gostosas que a gente teve a oportunidade de trazer aqui para o nosso ouvinte, justamente por se tratar da precocidade, né, de um indivíduo que está aí desde os 20 anos à frente de uma companhia, agora com 25, liderando também o mercado e responsável por um processo dessa natureza de operação deles, que é o que traz justamente o benefício, não só para a companhia, porque a AG Capital está de portas abertas justamente para ser uma das grandes empresas do mercado e uma das grandes vencedoras, mas nos serviços trazendo e agregando valor para o seu cliente, o que é o mais importante. Obrigado pela entrevista, prazer te conhecer. Guilherme Adolf, sócio-diretor da AG Capital e o diretor de gestão e inteligência de mercado. Bem-vindo sempre aqui a Jovem Pan. Obrigado, Marcelo, e a todos os ouvintes pela audiência. Um abraço. 11 horas e 52 minutos. 11